a dissuasão vai ser feita daqui, que é o símbolo do Comando Vermelho, é o símbolo do início das facções criminosas, e vai mandar um recado muito claro para todo o país. Miguel, se apresente para o pessoal aí, conte-nos um pouco do seu trabalho, né? Agora que você está como pré-candidato a deputado estadual, né? Quais que serão seus objetivos, caso você tenha êxito, né? Esse ano, durante as eleições? Fala, Matheus. Cara, obrigado aí pelo espaço. Pedir pra galera fortalecer aí no canal, se inscrever, curtir aí. Bom, eu sou Michel Cury, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão aqui no Rio. Cara, a minha principal missão aqui no Rio de Janeiro, caso eu logre êxito nisso aí, é apoiar o nosso queridíssimo bombeiro Rafa para limpar o nosso Rio de Janeiro, né? Fazer esse combate, porque a nossa prioridade aqui é o combate ao crime organizado. É combater as facções criminosas e o domínio territorial delas. E acho que essa é a principal pauta nossa, por enquanto. O Rio tem muita coisa para se mexer, mas aqui nada você resolve se você não passar pela segurança pública. Eu acho que é um grande problema do Rio de Janeiro. E o que mais você quer saber? Pode falar. Assim, sobre a questão da segurança pública, eu estava vendo as notícias recentemente, né, de que além do Oruan está há semanas já foragido, aparentemente a mãe dele está foragida também. Isso, a mãe dele tá foragida. Cara, o Oruan é um faccionado, né? Ele é um propagandista do Comando Vermelho. Ele, quando foi preso, ele, o Pose, também sinalizou que era do Comando Vermelho e ficou, porque aqui o presídio é dividido. Comando Vermelho, TCP, cada facção tem sua galeria, né, no presídio. Então, o próprio detido, ele sinaliza se ele é faccionado ou não. E ele, quando é faccionado, sinaliza a facção. E ele vai estar com os colegas dele lá. E eles sempre sinalizaram que era do Comando Vermelho. A mãe dele, pra você ver, a mãe dele engravidou dele, o Marcinho VP já estava preso. Foi numa visita íntima que nós concebemos essa beleza que é o Oruan, esse grande artista que nós temos aí nos representando no Brasil. Ele foi concedido numa visita íntima, que é uma das coisas que, se eu tiver poder, eu vou lutar para acabar. E preso não tem que ter visita íntima nenhuma, ele tem que ficar lá guardado, comendo, dormindo e respirando só. E nada mais. Com certeza. Né? E até mesmo sobre as facções criminosas, né? Eu acredito que, assim, infelizmente, algo que é único do Rio de Janeiro, né? É de que foi exatamente no estado do Rio de Janeiro, né, que teve a origem do que seriam as facções criminosas, né? Primeiramente, começou ali com a Falange Vermelha, né? Ali foi no presídio, eu esqueci o nome, né? Mas foi da Ilha Grande, né? Isso, né? Onde, na época, foi durante a ditadura. Isso, onde os excelentíssimos militares tiveram a brilhante ideia de pegar os presos políticos do regime militar ali e misturar com os presos comuns. Isso aí era para ferrar os presos políticos. A ideia deles era ferrar com os caras. Só que não foi o que aconteceu. Surgiu algo muito pior que a gente está até hoje aí fracassando miseravelmente em enfrentar, né, que são as facções criminosas. Você falou bem, surgiu como uma Falange Vermelha, que os presos políticos organizaram os bandidos, que eram bem desorganizados. Surge a Falange Vermelha, que depois vem se tornar o Comando Vermelho, e dali para cá começa o controle territorial. Começam eles a se organizar e ser crime organizado. E aí depois tem um outro marco, no meu ver, que foi muito importante, que foi a política do Brizola, se eu não me engano, já nos anos 90, que proibiu a polícia de entrar na favela. Foi aí que nós tivemos uma escalada muito grande do poder bélico das facções. Que até então a facção ela mal trocava tiro com a polícia. Tanto é que os policiais na época não usavam nem fuzil ainda, não usavam fuzis. Eram 38 e os traficantes eles trocavam tiro para evadir do local. Como a polícia passou por um período não poder entrar no território deles, começaram as guerras entre facções, para um tomar o território da outra. E com isso eles se armaram muito e teve esse caos de controle territorial de fato que nós temos, um Estado paralelo controlando nacos importantes do Estado. Foi mais uma virada de chave, foi nesse período do governo Brizola. Sim, né? Tanto que por conta disso que você falou, da polícia não poder entrar no território, né? Assim, em última instância, o que é a polícia? Garantia e manutenção da ordem, né? Da ordem e do poder do Estado. Quando a polícia deixou de entrar, o que aconteceu na prática? O Estado deixou de impor a ordem dele sobre aquele território ali. Aí, quem que impôs a ordem? O que havia de mais forte lá. E o que havia de mais forte lá? Os bandidos. Sim. Foram eles que se organizaram. Né? Tanto que
mesmo eu não sendo nascido dessa época, né, eu já vi várias notícias dessa época, né, principalmente mais do final dos anos 80, início dos anos 90, e, assim, era muito comum. Eu tenho contado notícias dessa época, por exemplo, né, de sequestros, né, onde, por exemplo, a facção, para obter recursos, justamente para obter esses armamento de guerra, né, tinha muito sequestro, né, tanto de empresários, figuras importantes, artistas, né, aí com o dinheiro do sequestro que eles obtinham, eles investiam em armamento, né, e na expansão da organização, né, isso assumiu um tamanho tão grande, né, que nos anos 90, agora falando do estado de São Paulo, né, teve o surgimento do primeiro comando da capital também, aqui em São Paulo, né, aí depois, com os anos 90, o início dos anos 2000, né, as duas maiores facções, que era o Comando Vermelho no Rio e o PCC em São Paulo, começam a se expandir pelo Brasil. Né, tanto que hoje, né, o Comando Vermelho, além dele exercer, né, eu não sei se eu vou conseguir colocar um mapa do domínio territorial que as facções exercem no Rio de Janeiro, né, mas eu acho que o Comando Vermelho, eu acho que sozinho, eu acho que ele deve dominar uns 30% do Rio de Janeiro aí. Eu sendo bem sério para você, Matheus, eu não tenho esse dado, mas a área é muito grande. Só para fazer uma comparação, o Comando Vermelho ele é muito domínio de território. É um território ali fechado, com barricada, e você não consegue entrar, e tem vários casos de quem entra é alvejado, teve até óbito. O PCC está mais entranhado no poder, né? No poder e em operações lícitas. Ele teve um avanço dos criminosos. Sim, eles hoje em dia não. São Paulo tem vários prefeitos que são do PCC, vários. Prefeito, exatamente. vereador. O PCC é muito mais vertical nesse sentido, se entranha no poder e tem muito mais negócios lícitos até. E, no meu ver, é muito mais difícil de você pegar e dar fim nisso. O Comando Vermelho é mais controle de território, mas já está se verticalizando também e já está também fazendo atividades lícitas. A CVNet é um grande exemplo disso, né? É uma venda de internet, que não é um crime, né? É um crime da forma que eles fazem. Venda de internet, que é a CVNet. Inclusive, ela não deixa as outras operadoras entrarem. Né? Então, ela domina o território, agora está se verticalizando, está chegando no poder. O TH Joias é um exemplo disso, que é um faccionado do lavador de dinheiro do Comando Vermelho, que foi preso, né? O Bacelar, há indícios de envolvimento, porque ele vazou para o TH Joias. Bacelar, para quem não sabe, era o presidente da Assembleia aqui do Rio, da Assembleia Legislativa. Vazou informações para o TH, né, da investigação dele. Inclusive chegou a ser preso também, mas a Assembleia covardemente votou pela soltura dele. Então, já tem muitos indícios que o Comando Vermelho também está se verticalizando e entrando no poder, ocupando espaços de poder na máquina pública. Sim, sim. Tanto que até mesmo falando sobre essa, tanto da ocupação do poder que eles estão fazendo, né, e do monopólio de serviços também, né, né, eu acho que teve duas notícias recentes que foi bem chocante nessa questão, né, a primeira delas foi, né, eu acho que, eu não sei se estava sendo desde o ano passado isso, né, que as facções criminosas aí, né, estavam proibindo a circulação de Ubers aí no Rio de Janeiro, né, entregadores por aplicativos, né, estavam tendo vários episódios também, por exemplo, de entregadores que estavam sendo mortos, né, agora, eu acho que o mês passado agora, né, chegou até ter uma greve dos entregadores por conta disso, né, por falta da segurança para eles exercerem as atividades deles. Teve vários protestos, teve uma sequência de latrocínio bem grande aqui de entregadores, tem áreas que não pode entrar Uber, não pode entrar nenhum tipo de entrega. Tem muito disso aqui. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Mas é isso. Teve muita manifestação de motoqueiro, né? Eles são uma classe bem unida. Tem hora que eu acho que eles perdem um pouco a mão na forma de brigar. Eles negam a política, mas fazem manifestação. Eles não entenderam ainda que eles estão sendo mortos por falta de política comprometida com o que importa para a população. E não só botar dinheiro no bolso. Eu acompanhei muitas dessas manifestações. Eu até cheguei a conversar com alguns entregadores de aplicativo. E eles negam completamente a política. Falam que a política é tudo safado, que eles não confiam em ninguém, mas eles querem a solução. A solução tem que vir via política, não tem outro caminho. E acho que eles não atentaram ainda. É um grupo que tem muita força, é muito unido. Eu acho que se bem orientado e falar, eu tenho que brigar por isso aqui, eu acho que é um grupo que pode ajudar bastante o país. Porque são muito unidos, muito motivados. Agora, só para fazer um parênteses aqui, para você ver como o Rio de Janeiro chegou num ponto
tão caótico por sequências de políticas erradas. Né? Primeiro, lá na frente, como você bem citou, presos políticos com presos comuns. Depois veio a proibição da polícia entrar na favela, que aí o crime acaba escalonando mais. E um terceiro marco que eu vi, que eu acho importante também, é que foi a proibição dos baile funk. Aqui no Rio de Janeiro tinha um surto coletivo, que tinha um baile funk chamado baile de corredor, que realmente era uma doideira só. Era um baile que tinha o lado A, o lado B, tinha uma corda, e nessa corda ali, a galera ia pra lá trocar soco. Tipo assim, sem motivo algum. Era o lado A com o outro lado B, e trocava soco várias vezes. Aí gente ferida, depois do baile tinha briga, os caras brigavam. E pra você ver, é óbvio que a briga tinha que acabar, né? Mas esses bailes aconteciam em clubes aqui no Rio. Country Club, Coleginho, Associação de Rocha Miranda, Boêmio de Irajá, tinha vários clubes na pista mesmo, em bairros, que recebiam esses bailes. E ali tinha venda de cerveja, tocava música e tal. E com essas brigas, o poder público, em vez de acabar com a briga, ele acaba com o baile. Ele proibiu os bailes funk por causa da briga. É óbvio que a briga tinha acabado, ninguém tem que tinha que ter baile com briga. Mas nesse vácuo de poder, o que surgiu? Os bailes na comunidade. A facção criminosa viu que tinha demanda de gente querendo ouvir funk e não estava mais podendo ter baile funk. Então o baile funk migrou para dentro da comunidade, que é hoje em dia esses bailes que você vê aí, constatação, não tem mais a briga, porque obviamente a comunidade, os traficantes não vão querer uma pancadaria saindo da comunidade, mas o baile funk está lá hoje em dia rendendo muito dinheiro também para os traficantes, uma nova forma de renda, para você ver que é uma sequência de erros de políticas públicas que só fortaleceram o crime organizado ao longo dos anos. E agora chegou num ponto que a gente que quer resolver não tem outro caminho a não ser a guerra contra as facções, a guerra contra o crime organizado. Tem que ter política de inteligência, tem que ter política de educação, tem que ter. Mas os caras que lá estão armados hoje, ninguém tira lá ele se não for a PM do Rio de Janeiro, nem o Exército da conta, tá? Tem que ser PM. Aqui no Rio de Janeiro tem que ser a nossa polícia militar. Um dos motivos de eu ter te chamado aqui na entrevista aqui, né, foi também para poder te conhecer melhor, né? E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Assim, foi uma pergunta que eu fiz para os outros pré-candidatos, que eu vou estar fazendo ela para você agora, né? Assim, até o atual momento, né? Desde que você começou a atuar politicamente, né? Como militante, agora como pré-candidato, né? Quando que você entrou no Movimento Brasil Livre, como que você descobriu a gente, né? Como que foi, assim, você já era engajado com política antes, ou foi quando você entrou no MBL? E qual foi o pior momento que você já passou até agora? Então, cara, eu começo a me interessar por política em 2013, com aquela época de meme do Bolsonaro, que eu achava engraçadíssimo, aquilo ali me despertou um certo interesse. E aí logo depois surgiu o MBL, e eu falei, aqui tem algo legal. Aí comecei a seguir o MBL, desde o comecinho eu já segui o MBL, até a ruptura com o Bolsonaro em 2019, eu tive que escolher um lado e fiquei falei, vou continuar seguindo os caras aqui do MBL, continuei seguindo até entrar, de fato, na primeira turma da academia em 2021. E aí comecei a trabalhar voluntariamente aqui, como trabalho até hoje, meu trabalho ainda é voluntário, no núcleo, e ajudar aqui na coordenação, fazendo os eventos, e também até hoje. E aí com a saída de alguns porta-vozes, e aí você trabalhando no backstage aqui, deixa eu pegar a gente trabalhando aqui nos bastidores, né? Você vê a pessoa trabalhando, né? Você se dedica, você se esforça, e aí depois a pessoa sai, abandona tudo. Eu falei, aí a gente decidiu a começar a me experimentar como um porta-voz da MBL. Comecei a gravar vídeo, venho gravando, para poder trabalhar e não desperdiçar. Onde é que eu tava, hein? Eu tô ouvindo bem baixo aqui, cara. Eu tinha feito a seguinte pergunta, né? Sobre, assim, quando que você entrou no Movimento Brasil Livre, né? Assim, né, por que você entrou, sua trajetória pregressa, né? E também sobre o pior momento que você já passou nessa trajetória, né? E você estava na parte que você estava falando do momento que você se tornou porta-voz. Sim, então, eu entrei em 2021 pela academia, e aí com várias desistências de porta-voz, você dedica trabalho, as pessoas saem, aí eu tô me aventurando como porta-voz agora. E assim, aí um grande perrengue que eu passei, tem até vídeo disso, na época viralizou, porque a gente tomou as bandeiradas do PCO. Assim começou a guerra da Ucrânia, a gente foi fazer um vídeo protocolar, eu e mais 4 cabeças, fazer um vídeo protocolar para postar no perfil do MBL RJ, apoiando a Ucrânia, né? Cara, chegou umas 30 e poucas cabeças do PCO, e os caras queriam tirar a gente de lá abaixo de bandeirada. A gente foi pra delegacia, esses caras sofreram um processo penal, aí aceitaram a transação penal, tiveram que dar a cesta básica e pagar multa, e assim, foi o maior perrengue que a gente passou. E passei outros perrengues também, mas com pessoas que já não estão mais aqui com a gente, eu acho que não vale a pena ficar com assim, se o Renan for eleito e houver a declaração contra o crime organizado,
né, você acha, qual que seria o melhor estado do Brasil para ele começar isso? Né, porque, assim, eu acho que o Rio de Janeiro seria uma opção óbvia, mas, infelizmente, por conta do poderio que os Comando Vermelho assumiu, né, a gente viu, por exemplo, que o Comando Vermelho hoje está muito poderoso no Nordeste, né, principalmente Bahia, Ceará, né, eu acho que no Ceará, você chegou a acompanhar as notícias que Foi. teve ali do Ceará? Eu acompanhei e vi o Renan falando que ele vai começar pelo Ceará, entendeu? E eu vou te falar que eu, respeitosamente, eu discordo do nosso pré-candidato a presidente, e não é por eu ser carioca, não estou advogando em causa própria, tá? Eu vou explicar aqui por que eu acho que deveria começar pelo Rio. Por quê? O controle territorial no Rio é gigantesco e é um símbolo. Eu acredito que se, por exemplo, se começa a eliminar as favelas daqui, né? Eliminar as facções e reurbanizar as favelas, eu acho que muita ocupação no Nordeste vai acabar por si só. Posso estar falando uma grande besteira aqui? Posso. Mas veja bem, você imagina você entrar numa favela que tem barricada, fuzil pra caramba, a polícia ir lá, eliminar os bandidos, retomar aquela área e reurbanizar. O que tu acha que vai acontecer? Por exemplo, no Ceará, embora tenha, assim, controle territorial do Comando Vermelho, são bem menos pessoas e com armamento bem mais precário. A dissuasão vai ser feita daqui, que é o símbolo do Comando Vermelho, é o símbolo do início das facções criminosas, e vai mandar um recado muito claro para todo o país. Então, por isso que eu acho que deveria começar no Rio. Mas eu acho que acabando nessa ordem, vai começar aqui ali, acho que é só um detalhe, porque eu acho que vai ter que ter guerra no Brasil todo, e no final do dia vai dar o mesmo efeito. Sim, eu Assim, acredito que no caso do Rio de Janeiro, né, assim, né, acredito que por conta do Rio de Janeiro, né, desde a vinda do Dom João VI, da família real portuguesa para cá, né, acabou se criando muito uma mítica do Rio de Janeiro, né, assim, a imagem, isso também aconteceu muito por conta da Rede Globo, também por causa, né, por muito tempo o Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil, né, assim, muito do ambiente cultural e até mesmo político e de imaginação de Brasil veio do Rio de Janeiro, né? Tanto que até hoje o Rio de Janeiro ele tem uma cena cultural muito forte, né? Eu diria que é a mais forte do Brasil e uma das mais influentes do mundo. Tirando Hollywood, é claro, nos Estados Unidos, é o Rio de Janeiro, né? E eu acredito que é um ponto de vista bem interessante. Começar pelo Rio de Janeiro, né? Como tanto de forma prática, você dá esse recado e atacar o núcleo duro, as principais lideranças ali do Comando Vermelho, também seria uma forma de propaganda. Também. sim. Exato. Uma coisa que acontece no Rio de Janeiro se espalha culturalmente pelo Brasil. A primeira favela surge no Rio de Janeiro ainda no século XIX. Na última década do século XIX, surge a primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência, aqui no Rio. Sim. Né, eu cheguei a comentar numa outra entrevista, né, que foi após a Guerra dos Canudos, onde os Exatamente. soldados que participaram da Guerra de Canudos, né, o governo brasileiro foi tão falho que até mesmo nessa época o governo brasileiro falhou nisso aí, porque tinham prometido para aqueles soldados que assim que eles retornassem, eles teriam casas, teriam um lugar para onde morar. Eles voltaram para o Rio de Janeiro e não tinha nada. O governo brasileiro simplesmente cagou e andou. Aí o que os pessoal, assim, não tem para onde ir, o que você vai fazer ali? Tenta se virar ali com o que tem. Aí eles foram para o morro em busca de providência, né, esperando a providência do Estado. E aí ficou a primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência. Mas, se eu não me engano, foi em 1894, 95, alguma coisa assim. Por aí. Né? E aí surgiu a primeira favela. E aí, olha quão emblemático seria se a gente começar a desfavelizar pelo Morro da Providência, que foi a primeira favela a ser feita, é a primeira favela a ser retirada, e aí você acaba com o Morro da Providência e você cria o bairro Antônio Conselheiro, contando a história de Canudos, né, trazendo os mitos fundadores pro país, que a gente não tem, cara. Nosso herói é o Ayrton Senna. Beleza, ele foi um cara genial, mas um país não pode ter como pilar só um piloto de Fórmula 1 que faleceu agora, em 94. Né? Isso para um país é ontem. A gente precisa de mitos fundadores, e a história de Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos, seria já um mito fundador. E, para mim, eu já até externi essa vontade, a gente começar justamente no Morro da Providência e fazer o bairro Antônio Conselheiro, contando a história de Canudo e essa conexão. Isso seria do caralho, isso. Assim, de verdade. Né? Isso seria, além do efeito de propaganda em si, também seria uma correção, assim no melhor sentido do termo. Um pagamento de uma dívida histórica que o Brasil tem para com aquelas pessoas. Isso sim é dívida histórica.
Porque o Estado brasileiro prometeu por mais de 100 anos, não cumpriu, e justamente quando o Estado brasileiro resolve cumprir essa promessa, começa por onde ele a descumpriu. Sim. E tão A negligência começou lá atrás, né? Sim. E tão emblemático quanto seria, agora eu vou dar uma outra sugestão. Quando fizesse a intervenção ali, né, logo em seguida da operação ali, fosse erguida uma igreja, Antônio Conselheiro e o presidente da República, no caso, a gente torce que seja o Renan Santos, o governador, que no caso a gente queria que seja o bombeiro Rafa, e o prefeito do Rio, né, que até aquela altura do campeonato tomara que esteja. Cara, eu nem diria uma igreja, não, para não afastar quem não é. Com a estátua de Antônio Conselheiro, com a história. Isso aí eu acho emblemático a igreja, né? Porque assim, eu acho que seria até um mito fundacional também, sabe? Tipo de refundação, né? Porque o Brasil, quando ele foi fundado, né? Ele foi fundado e logo em seguida, justo quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi uma missa e construir uma igreja. Foi a primeira coisa. É por isso que eu acredito que até mesmo, para além da própria libertação, para o próprio fim do crime organizado e do pagamento da dívida histórica, eu acho que um símbolo cultural do que seria esse redescobrimento do Brasil, essa refundação do Brasil, é a construção de uma igreja. Eu só acho que é um assunto bem sensível, quando você coloca aí religião. Não que eu seja contra a igreja, não, tá? Eu sou cristão, não sou o cara mais religioso do mundo, mas eu sou cristão. Mas para muita gente isso pode ser um... Eu não tenho dúvida que a gente tem que refundar o país, tá? E não criar, né? Criar é uma palavra meio ruim, mas trazer figuras importantes do nosso passado, com toda a sua carga, né? Com seus erros e seus acertos. Trazer ela e mencionar sua importância para a fundação do país que a gente conhece hoje. Né? E eliminar os erros que nós cometemos. Você pode ver que é só erro do Estado, erro político, acaba criando consequências que tomam proporções gigantescas lá na frente. Né? Naquela época, você imagina 1890 e pouco, 1900 quase, o que não faltava era terra para alocar essas pessoas e se a gente não tivesse a primeira favela, talvez a gente nunca... Se a gente não tiver a primeira, a gente não tem nenhuma, né? Se você impede a criação da primeira, hoje não teríamos nenhuma favela. Então você vê que são erros sucessivos do Estado. E agora a gente vai ter que consertar essas cagadas e refundar nosso país. Esse é o nosso trabalho, é a nossa vontade, a gente está aqui para isso, né?